Silvia Bittencourt, obrigado pela entrevista. Silvia, o seu livro Cozinha Venenosa trata de um capítulo muito interessante dentro dessa historiografia da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra, no pré-guerra. E eu queria primeiro entender o título, né? Cozinha Venenosa, por que desse título? Na verdade, era o jeito que Hitler chamava este jornal. Esse jornal era o maior adversário de Hitler na imprensa de Munique. Hitler odiava os jornalistas do Münchener Post. E então ele tinha assim palavras incríveis para denominar o jornal. Então, se o nome do jornal era Münchener Post, ele chamava às vezes de Münchener Pest, a peste de Munique. E num dos textos que ele escreveu, ele falou da cozinha venenosa, ou seja, que na opinião dele o jornal produzia inverdades, produzia calúnias contra ele, sendo que na verdade era ele que estava, com suas palavras, envenenando a Alemanha, não é? Então por isso o título, Cozinha Venenosa, era o jeito como ele chamava o jornal. E como surgiu a ideia de pesquisar o Münchener Post? A ideia desse livro, na verdade, partiu de um outro livro, de um jornalista americano, Ron Rosenbaum, que escreveu uma obra muito interessante, traduzida aqui no Brasil, Para Explicar Hitler. Nesse livro, o Rosenbaum ele traz uma série de teorias que tentam explicar essa personalidade de Hitler, ou seja, como ele virou o que virou. Né? Essa personalidade que hoje a gente sabe que era um homem, enfim, doente, era um cara estranho, aquele jeito teatral dele, que desde o começo ele sempre teve aqueles gestos, aquele jeito de falar. E nesse livro ele expõe uma série de teorias de historiadores, psicanalistas, enfim, tentando explicar esse homem, esse monstro. E é muito interessante que um capítulo do livro ele dedica aos jornalistas do Münchener Post. Por quê? Porque, na opinião dele, esses jornalistas foram os primeiros que tentaram explicar Hitler. O Münchener Post descobriu, entre aspas, Hitler em 1920, num evento numa cervejaria em que ele discursou, ninguém sabia quem era aquele homem. E desde o começo o jornal achou muito estranho, né? O discurso dele, um discurso cheio de ódio, um discurso racista, um discurso antissemita. E desde o começo os jornalistas se perguntavam, mas de onde ele vem, que ideias estranhas são essas, o que ele está fazendo aqui e tal. Então o Rosenbaum ele trata os jornalistas do Münchener Post como os primeiros explicadores de Hitler, né? Os primeiros que descobriram aquele homem e tentaram explicar por que ele era daquele jeito. Tem uma citação, inclusive, que você faz logo na introdução do Ron Rosenbaum, que é a batalha travada entre Hitler e os corajosos repórteres do Post é um dos grandes dramas nunca relatados na história do jornalismo, nem mesmo pelos alemães. Nem mesmo pelos alemães. Então, a ideia do livro, justamente, quem teve foi o Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha. Eu trabalho e colaboro com a Folha desde 1985, faz muito tempo que eu sou ligada ao jornal. Quando ele leu o livro do Rosenbaum, ele ficou muito interessado numa questão que era por que na Alemanha a história desses homens era desconhecida. O Rosenbaum ele se pergunta por que até agora ninguém contou a história deles, por que não existe um livro sobre a história desse jornal, nenhum jornalista, nenhum historiador se interessou por uma história tão interessante, por homens tão corajosos, não é? E ele escreve isso com uma indignação mesmo, ele acha um absurdo na Alemanha não ter havido esse interesse, né? E ele até termina o capítulo sobre o Münchener Post dizendo, nossa, esses homens mereciam, pelo menos no prédio onde hoje está o Münchener Post, o prédio está lá até hoje, não tem uma placa, uma mísera placa dizendo aqui estava um jornal e tal, não há nada. Na Alemanha o Münchener Post é um jornal desconhecido e a história é desconhecida. E o Otávio falou, olha, veja bem mesmo, pesquise, veja se não tem nada a respeito dele e tal. E é óbvio que eu encontrei várias informações sobre o Münchener Post, mas em artigos científicos, historiadores que escreveram livros gerais sobre história da imprensa na Alemanha, sempre se encontrava ali uns parágrafos sobre o Münchener Post, mencionando a luta que o jornal teve contra Hitler e tal.
Mas ninguém levou adiante isso, ninguém se interessou em pegar isso daí e falar, poxa, vamos contar em detalhes essa história. E daí que surgiu a ideia, então vamos fazer nós isso. Antes de você falar como é que foi essa pesquisa, né, só para a gente dizer o que era o Münchner Post, porque você bem disse, né, apesar da história nunca ter sido relatada, muitos de seus editores e diretores viraram nome de ruas lá, inclusive, porque muitos deles eram políticos da Baviera, da social-democracia alemã, né? Eu queria entender o que era o Münchner Post. Ele era um órgão ligado a qual partido? O Münchner Post, ele era ligado ao Partido Social Democrata. E tanto que eu começo a história dele bem nos primórdios, que foi a instituição da social-democracia na Alemanha, que tem a ver lá no final dos anos da década de 19, junto com o reino da Alemanha acabava de ser unificado por Bismarck, a Alemanha começa a se industrializar, começa a haver um proletariado cada vez maior, e aí que surge a social-democracia. E isso foi muito interessante, que já assim que a social-democracia começou a evoluir, apareceram muitos jornais. Naquela época era muito normal os grupos políticos terem jornais, terem publicações. Então, desde o início, a social-democracia alemã sempre contou com publicações em todo o país, sempre voltadas para o operariado. E foi assim que surgiu o Münchner Post. Eu conto das origens dele, ninguém sabe exatamente a data, parece que foi em 1886, não é? E era um jornal pequeno, Não era o principal jornal de Munique, longe disso, né? Não era, porque o Münchner Post estava na Baviera, era um jornal bem localizado em Munique, na capital da Baviera, e a Baviera era um estado conservador, católico, conservador, de direita, os governadores, os chefes ali da Baviera, antigamente havia reis na Baviera e tal, eram sempre muito conservadores. Então é óbvio que na Baviera não havia um proletariado forte, como havia em Berlim, como havia em outras regiões da Alemanha. Então, na Baviera, as publicações social-democratas sempre foram muito pequenas, né? E esse também foi um problema de toda a história do Münchner Post. Ele sempre batalhava para ter assinantes, para ter leitores, né? Mas, como eu disse, a Baviera era um estado conservador. Os leitores, os bávaros estavam lendo outras coisas. Havia jornais muito maiores, havia jornais mais baratos. O Münchner Post era um jornal pequeno e caro, porque ele não conseguia se sustentar se não fosse dessa forma. Então, sempre foi um problema do jornal ter assinantes, ter leitores. Para a gente ter uma ideia de tiragem naquela época, quanto que o Münchner Post publicava diariamente e em relação, por exemplo, ao maior jornal de Munique? Isso. Para você ter uma ideia, no auge do Münchner Post, numa época assim boa, que foi assim na metade dos anos 20, mais ou menos, que foi uma época assim de relativa em que a economia se estabilizou um pouco, né? Porque o livro inteiro se passa com muita crise econômica, numa época de muita instabilidade econômica e política. Mas houve uma época lá em que a economia se estabilizou um pouco, que foi lá em 1925, 26, 27. Foi uma época mais calma na Alemanha toda. E nessa época, foi o auge do Münchner Post, tinha algo em torno de 60 mil exemplares. Em épocas de crise, por exemplo, nas vésperas de ser destruído, que era aquela época de muito desemprego, foi logo depois, foram nos anos 30, depois da crise de 29, a tiragem foi caindo. Quando ele foi destruído e fechado definitivamente em 1933, algo em torno de 15 mil exemplares. E um jornal grande, por exemplo, um dos maiores jornais da Alemanha na época, era um jornal de Munique também, o Neue Münchner Nachrichten, e eles tinham mais de 100 mil exemplares, 120 mil exemplares. Esse sempre foi o grande jornal de Munique, né? Que já era um jornal também nacional, ele era distribuído em outros estados. O Münchner Post ficava mais concentrado em Munique. Foi um jornal, pelo que você contou, da sua origem, quer dizer, que veio quase da unificação do Estado alemão, passou pela última parte imperial da Alemanha, até a monarquia cair, vir a república, quer dizer, ele acompanhou momentos muito importantes da história alemã, a história recente alemã. Agora, que tipo de cobertura que ele fazia? E já entrando um pouquinho dentro da sua pesquisa, como que você conseguiu acessar esses arquivos do Münchner Post? Certo. Bom, quanto à primeira pergunta,
O Münchner Post, primeiro, ele trazia muitas notícias de Munique, né? Ele tinha essa ideia, nós somos um jornal local, então nós temos que servir também a comunidade ali em Munique, então, enfim, trazia matérias de cultura, trazia matérias de polícia, enfim, a vida ali em Munique, né, da cidade. Mas era um jornal político, e naquela época os jornais ligados a partidos, como era o caso do Post, eles eram extremamente ideológicos. Então, você percebe que em qualquer texto de política sempre tinha aquela intenção de convencer o leitor, sempre tinha intenção de convencer o leitor de que a coisa melhor naquela era a social-democracia, o socialismo. Um pouco de sensacionalismo de vez em quando. Exatamente, né? Exatamente. Então, eram textos totalmente editorializados, que já tinham a opinião do jornal muito clara. O problema desse jornal sempre foi havia textos muito intelectualizados também. Então, se por um lado o jornal queria atingir o operariado, por outro lado você se pergunta, mas como vai atingir o operariado com textos enormes, aqueles textos, né, com todas aquelas teorias socialistas e tal. Então, o jornal muito. Então, isso sempre foi um problema, eles tentavam fazer as duas coisas, às vezes com textos assim mais sensacionalistas, manchetes mais sensacionalistas, por outro lado, textos muito longos, muito difíceis. Enfim, esse era o tipo de jornal, um jornal político muito ideológico, tentando convencer o leitor para a social-democracia. A outra pergunta. Foi muito bom eu ter estudado história na Alemanha para aprender a pesquisar nos arquivos alemães, né? E a primeira coisa que a gente aprende no curso de história é o chamado efeito bola de neve. Então você pega um documento, esse documento vai te levar para um outro documento e assim vai. E isso ajudou muito. Antes de começar a pesquisa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os arquivos do Münchner Post, ou seja, quais arquivos em Munique eu encontrava o jornal, para ler o jornal. E há vários arquivos em Munique que têm o Münchner Post, até relativamente completo, né? Os primeiros anos não, esses daí desapareceram, mas você tem uma boa coleção do Münchner Post. Mas houve uma série de dificuldades. Por exemplo, as bibliotecas na Alemanha estão tentando digitalizar tudo hoje, né, os jornais antigos e tal. Mas o Münchner Post, por ser ainda desconhecido, não está digitalizado. Então, ele está todo em microfilme. Então, a dificuldade era pegar microfilme por microfilme e ficar ali lendo aqueles artigos, sempre numa sala escura e tal. E aquelas letras antigas, né, parecem meio góticas para a gente, né, pegar aqueles textos, quando eu vi aquilo eu falei, eu não estou acreditando que eu vou ter que ler durante anos, edições de anos e anos, naquela escuridão, aquelas letrinhas, né. Porque você tinha a intenção de biografar o jornal, né, não era uma época do jornal, né. Exatamente. Estava muito claro para a gente que eu ia me concentrar na luta do jornal contra Hitler, ou seja, nos anos 20 até o fechamento do jornal em 33. Mas quando eu comecei a ler o jornal, eu falei, eu preciso contar das origens do jornal. Então, eu falei, deixa eu ir lá para trás e pelo menos perder algumas semanas só com as primeiras décadas do jornal, rapidinho, né, passando ali as primeiras edições, que tipo de coisa eles traziam, como que o jornal foi evoluindo, como foi na Primeira Guerra Mundial. Importante, episódio né, importante. Que foi importante, como o jornal tratou o assunto da guerra. Depois da ascensão do comunismo também, exatamente, né, a Revolução Russa, não é? Então, isso eu tentei fazer assim de uma forma um pouco mais rápida, mas mesmo assim eu acabei perdendo um tempo enorme, não é? Mas assim, nos arquivos de Munique você encontrava o jornal, tinha aquela dificuldade de às vezes você estar no meio de um texto interessante, quando vê tinha uma mancha ali no filme, você não conseguia ir adiante, daí eu pegava, ia para outro arquivo na esperança de encontrar o mesmo texto, um pouco mais legível. Essas eram as dificuldades. Outra dificuldade, você mencionou que hoje nas ruas de Munique algumas levam os nomes, não é? Sim, mas não dos jornalistas. Um jornalista do Münchner Post ficou muito famoso depois, que é o Goldschagg, porque ele veio depois da Segunda Guerra Mundial a fundar o maior jornal da Alemanha hoje, que é o Süddeutsche Zeitung. Então ele é um nome importante e conhecido da Alemanha, mas mais pelo que ele fez depois. Ninguém conhece a passagem dele pelo Münchner Post, essa aí que era a coisa. O editor responsável pelo jornal era um político muito famoso. O ano passado saiu a primeira biografia sobre ele,
né? Então, isso também foi uma dificuldade, encontrar informações sobre os jornalistas. Sobre esses dois, eu encontrei muito, né? Porque o editor responsável, ele era um político importante da Baviera nos anos 20, então não havia, a biografia dele ainda não estava pronta, mas eu conversei com o biógrafo dele e eu tive acesso a uma série de documentos que eu consegui fazer um perfil dele, né? Do jeitão dele, tal, um bávaro bem típico, que gostava de beber, de comer e tal, um cara influente e tal. Agora os outros, eu tinha muita curiosidade de saber que tipo de gente era, o que eles faziam. E aí sim tinha que ser realmente indo atrás de documento por documento para descobrir a profissão que tinha antes, né? Esses caras, eles não havia faculdade de jornalismo na época, não é? Esses caras têm uma formação assim muito interessante. A maioria, uns eram artesãos, um era jardineiro, o outro era comerciante, o outro era açougueiro. Né? Daí fazendo política ali, né? Entrando para a social-democracia, eles foram parar dentro do partido e acabaram, está precisando de gente na redação, vai trabalhar no jornal, né? Isso também te levou depois a fazer entrevistas também, né? Exatamente, daí eu tentei fazer não só uma pesquisa histórica, mas também usar o meu trabalho como jornalista, ou seja, eu tentei ir atrás dos herdeiros, né? Ir atrás das famílias dessas pessoas. E deu para encontrar, enfim, desses dois mais importantes eu encontrei, né? As famílias estão lá, continuam da Baviera, mas é aquilo, só para você ter uma ideia, hoje, com quem que eu conversei? Com os netos, ou bisnetos, netos deles, né? Mesmo os netos que hoje têm, sei lá, entre 30 e 50 anos de idade, a história era muito pouco conhecida. A maioria conhecia a história assim depois, né? Depois. Mas essa fase do Münchener Post, mesmo eles não conheciam. Bom, agora falando um pouco já da luta propriamente dita que o jornal travou com Adolf Hitler. Na primeira menção que o jornal faz, isso você deixa bem claro aqui na sua pesquisa, eles falam um senhor chamado Hitler, né? Quando eles relatam a primeira presença do Hitler, inclusive falando às pessoas, né? Na cervejaria, inclusive, você diz que as cervejarias eram um ambiente de encontros políticos. Exatamente, né, em Munique, né? Era o local para fazer política ali. E aí eles se encontravam, você até bem deixa claro que os donos das cervejarias, eles tinham que enfrentar uns sérios problemas, porque às vezes acabava em baderna, né? Discussões e quebra-quebra e tudo mais, e eles iam lá e cobravam do partido que tinha reservado o espaço. Né? Aí, mas o que eu queria saber, porque é uma coisa que se diz muito depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, depois de toda a revisão que foi feita sobre o episódio em si, da culpabilidade da sociedade alemã pela ascensão do nazismo, né? E a gente vai vendo no seu livro, ele deixa a gente falando, não, a gente já sabe qual que é o final da história, mas a gente falou, nossa, mas será que poderia ter sido diferente, né? Você consegue encontrar pistas para analisar a culpabilidade da sociedade alemã? Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas... Quando eu comecei a fazer esse livro, antes de ter lido todos os artigos do Münchener Post sobre o Hitler, certo? Antes eu li as biografias do Hitler, eu li todo o material que tem lá, tem edições maravilhosas na Alemanha com os discursos dele e discursos comentados, né, com a visão dos historiadores, como que estava por trás desse discurso e tal, né? Eu acho, primeiro aspecto, o Hitler sempre deixou muito claro o que ele tinha em mente. Não foi nenhuma surpresa, ele não mudou, não foi assim que ele virou chanceler e daí, de repente, meu Deus, ele está impondo uma ditadura. Desde o início, ele deixou muito claro o que ele iria fazer com a Alemanha. Desde o início, ele defendia uma ditadura. Ele sempre falava nos discursos. É uma época de crise, o país precisa de um ditador, precisa de um homem forte, não dá para ficar brincando de democracia. Então, ele sempre desprezou a democracia e deixava isso bem claro. Em muitos discursos, ele sempre deixava muito claro que ele não tinha a menor intenção de manter os judeus na Alemanha, por exemplo. Ele já falava em deportação. Uma coisa muito curiosa é que o antissemitismo era completamente permitido, né? Tolerável na imprensa, né? Se falava de tons pejorativos contra os judeus de uma maneira muito aberta, né? Isso. Na verdade, Fábio, exatamente. Na verdade, a partir do momento que a Alemanha acabou com a monarquia e, enfim, em 1919, que foi implantada a chamada República de Weimar, que foi a primeira experiência democrática da Alemanha. Na verdade, a Constituição não permitia. E o Münchener Post ficava em cima.
esse grupo tem ideias racistas, antissemitas, eles são perigosos, eles estão instigando, eles estão, né, querendo fazer com que a população parta para cima. Isso é proibido, certo? Mas, como você disse, era realmente muito amplo na sociedade, muito espalhada o antissemitismo, e era tolerado. Isso realmente era tolerado, principalmente na Baviera, que tinha governadores super conservadores e antissemitas também. Então, por exemplo, quando Hitler tentou dar um golpe em 1923... Golpe da cervejaria. O golpe da cervejaria, né? O cara que mandava na Baviera naquela época, ele se dizia, ele era de um partido democrático, entre aspas, mas ele também era totalmente antissemita, ele tinha uma política totalmente antissemita, né? E então realmente era muito espalhado isso, realmente por era conta assim. desse golpe, o Hitler é preso depois e ele fica, acho que condenado a 3 ou 5 anos, não me recordo ao certo, mas ele é solto no mesmo ano. Exatamente, ele passou no máximo 1 ano na prisão, por bom comportamento, foi solto e realmente assim que ele saiu da prisão, ele começou a reconstruir o seu partido, né? O partido havia sido proibido, o jornal dele havia sido proibido e ele começou lá devagarinho a reconstruir. A grande mudança foi que ele desistiu dessa ideia de fazer golpe, porque ele sabia que se ele voltasse a fazer alguma coisa mais radical, ele seria preso. Existia a ameaça dele ser extraditado para a Áustria, na verdade ele era um austríaco. Então ele mudou a linha de ação dele. Ele falou assim, agora eu vou ir pelos caminhos democráticos, já que assim eu vou fazer as regras do jogo. Ele começou a participar de eleições. Ele não particularmente, mas o partido dele, né? Ele cria o partido, né? Ele cria exatamente. O partido, ele refaz o partido, consegue liberar o jornal dele devagarinho. Foi uma época difícil para ele, como eu disse, meados dos anos 20, houve uma certa estabilidade política e econômica, né? Hitler precisava de crises para ter aquela massa de gente atrás dele. Nessa época que não houve crise, foi uma época de baixa para o partido nazista, até que em 1929 a coisa mudou totalmente, né? A Alemanha, de repente, começava assim a duplicar o número de desempregados e aquela massa que a gente viu indo atrás dele no começo dos anos 20, voltou no começo dos anos 30. Né? O Münchner-Post ele identifica Claro, ele faz essas denúncias diárias das participações do Hitler, mas um porquê, nesse dia de pesquisa que você fez, um porquê dessa ascensão e do fim vitorioso de Hitler, porque uma das coisas que eu observei, por exemplo, foi a desunião das esquerdas, da social-democracia com os comunistas, cada um, eles em momentos cruciais, eles não se uniram contra os nazistas. Né? Exatamente, isso daí os historiadores colocam como sendo assim o grande problema dessa época. Não que Hitler gostasse muito dessa coisa de se unir com outros grupos nacionalistas. Nessa época toda houve vários grupos nacionalistas na Alemanha, vários, né? O Partido Nazista no começo era apenas um deles, depois que ele foi crescendo muito mais. Só que nas épocas assim mais importantes eles se uniram, né? Então assim nos anos 30 não só os políticos se uniram em torno do Partido Nazista, tinha também um outro Partido Nacional Socialista que acabou fazendo uma coalizão com Hitler para ele virar chanceler, mas o perigo foi que essas organizações paramilitares também se uniram, havia várias, a do Hitler era a SA, né? Mas havia várias outras, né, em outros lugares da Alemanha. A SA estava concentrada ali em Munique, mas o Hitler conseguiu juntar todas elas. Então aquilo ali se tornou um exército, né, que fazia com que as ruas da Alemanha inteira ficassem totalmente super violentas e qualquer jornaleiro que tivesse, se houvesse um boato de que ele vendesse jornais comunistas, o cara era ali massacrado. E você tem razão, os partidos de esquerda eram totalmente adversários, eles enfim, tem a mesma violência com que o Post partia para cima do Partido Nazista nos seus textos, ele fazia com os comunistas, por exemplo. E uma inação, também é o que fica nítido nessa leitura, também uma certa inação do governo, digamos, o governo nacional de Berlim em relação ao que estava se passando lá, porque as denúncias eram constantes do Post, dá para a gente ver, e muitas vezes a polícia de Hitler, a SA, ela às vezes era mais forte e mais poderosa do que a própria polícia do Estado da Baviera. Exatamente.
caso do governo da Baviera, isso é claro, né? Os historiadores hoje são assim totalmente, todos concordam. Eles eram tão condescendentes com os grupos de direita que eles deixavam as coisas acontecer, né? Partiam com toda a força contra os social-democratas, contra os comunistas, mas os grupos de direita eles favoreceram. Isso ajudou demais o crescimento do Partido Nazista, né? Eles assim deixavam mesmo. Quanto ao governo central, que muitas vezes era social-democrata, né? Era aquele troca-troca de chanceler, muitas vezes era um chanceler social-democrata. Sem falar de anos que o presidente da República era um social-democrata. O primeiro presidente foi o Friedrich Ebert, que era um social-democrata. Depois mudou, virou o Hindenburg, que era um cara, um monarquista, um conservador e tal. Mesmo esse Hindenburg não gostava do Hitler, ele achava o Hitler um baderneiro. Mas na hora de fazer coalizão, então vai precisar do partido nazista. Então, se ele proibia a SA, falando, não, está muito violenta demais, vamos proibir, vamos fazer com que não possa mais se manifestar nas ruas, não pode fazer mais desfile, não pode mais usar uniforme, vamos apreender as armas. Passava uma semana, precisava fazer uma coalizão com o partido nazista, liberava de novo. Então, a gente vê que isso daí colaborou demais para a ascensão do Hitler. As lutas entre Hitler e a tal cozinha venenosa, como ele apelidava maldosamente o jornal, dá para a gente dizer quem ganhou mais, porque havia luta antes dele se tornar, mudar sua estratégia, entrar democraticamente para se tornar chanceler da Alemanha. Ele travou lutas na justiça com o jornal, né? Exatamente. Ele sempre ganhou, Fábio. Ele sempre ganhou em todos os sentidos. Na justiça, o jornal praticamente perdeu todas. É muito interessante. Eles tinham um advogado, né, o Hirschberg, que era judeu, e parece que era um advogado super conceituado em Munique, até advogados conservadores e tal, que defendiam os outros partidos, tinham muito respeito por ele. Mas era claro, e para ele era claro, que ele sempre perderia na justiça, não só por defender um jornal social-democrata, um jornal socialista, como também pelo fato dele ser judeu. Ele já tinha fama de defender sempre o lado mais fraco e tal. E o Hirschberg falava uma coisa até muito triste, ele falava assim, eu já nem ligo de perder essas brigas na justiça, porque, é claro, a justiça é totalmente parcial, é uma justiça que só defende realmente o lado conservador. Então, para ele, isso era claro. O que ele ficava muito indignado era dos outros jornais não darem a repercussão a esses casos todos. Tinha um jornal nazista, tinha um jornal nazista que era o jornal nazista, claro, exatamente. E os outros jornais? Ele era colunista do jornal, inclusive, ele escrevia para o jornal. Isso. E os outros grandes jornais? Então, os outros grandes jornais, isso que eu sempre achei muito interessante, mesmo quando o Post noticiava coisas assim graves e que realmente está ali com documentos para provar e tal, a coisa não repercutia. A impressão que dá é que os outros jornais, como se eles não quisessem dar bola para um assunto do Post. E então isso era que eu fico assim mais encasquetada, porque que o advogado, que o Post perdesse as lutas na justiça, isso daí era claro, naquele momento não ia ganhar mesmo, mas de não haver nenhum jornal liberal, esses jornais todos que nem tinham tanto, vários jornais nem eram ligados a partidos. Uma vez ou outra você viu uma crítica ao governo numa dessas brigas com o Post, mas não do jeito que poderia ter sido. E quanto a outro tipo de luta que o Post sempre perdeu, foi a luta assim no braço mesmo, né? Porque a SA de Hitler foi ficando cada vez mais poderosa. Toda vez que eles faziam as suas manifestações, eles passavam pela rua do Post, onde ficava a redação, e sempre tinha um atentado ali. Ou era jogando pedra nas janelas, ou era jogando uma bomba, ou era, uma vez ou outra, entravam na redação e badernavam e iam embora. E nessas também o Post sempre perdeu. Tá certo que os social-democratas também tinham uma guarda, eles tentavam se defender com uma guarda, né? Os operários trabalhavam nas fábricas de dia e à noite eles se organizavam para defender algumas instituições social-democratas e faziam isso com o Post. Às vezes eles ficavam lá em cima com uma espingarda esperando para ver se não havia, caso houvesse alguma invasão. Mas mesmo nessas lutas, o Post também sempre perdeu, porque era uma diferença enorme em termos de número de pessoas e de armas, né?
Até quando eles resistiram, Silvia? A gente está terminando o nosso tempo aqui, mas eu queria que você pelo menos mostrasse até onde vai essa luta do Post e o que sucedeu, o que aconteceu com o jornal. A luta do Post foi até o dia 9 de março de 1933, quando o jornal foi definitivamente destruído e fechado. E eu digo, até o último minuto, esses jornalistas tentaram. 9 de março, a gente está falando o quê? 5 dias depois da eleição do Hitler, com o chanceler. Exatamente. Ele virou chanceler no final de janeiro, né? Daí começou a lançar uma série de decretos que foram bombardeando a democracia, a República de Weimar, enfim, fazendo uma série de leis, proibindo publicações, proibindo partidos oposicionistas, proibindo assembleias, e nessas, quando eles conseguiram entrar na Baviera, o Hitler mandou um comissário para a Baviera para tomar ali a polícia da Baviera, né? A partir do momento que esse homem entrou, horas depois já havia um grupo da SA destruindo o jornal. E até aquela eleição, até aquele dia, o 9 de março, a última edição do Post que existe, você não vê em nenhum momento um temor de que alguma coisa fosse acontecer, não assim porque eles fossem ingênuos, mas porque eles falaram, nós vamos até o fim. Então eles estavam noticiando a quantidade de jornais que haviam sido proibidos naquele dia. Eles estavam criticando o fato do Hitler ter mandado um comissário por outros estados da Alemanha para tomar ali a polícia, para ter o controle sobre as polícias dos estados. Enfim, o jornal trabalhou do mesmo jeito que vinha trabalhando, sempre até o último dia. Isso daí foi incrível, como se não... sem ter medo nenhum. Bom, essa história está contada aqui, rica em detalhes, no livro A Cozinha Venenosa. Fico muito contente de receber você aqui. E uma história que ainda também tem que ser traduzida para o alemão, para os próprios alemães ficarem sabendo. Ela ainda não está em alemão, esse livro. Ainda não está em alemão. A gente está fazendo contato com várias editoras. Eu espero que saia, porque realmente, como você disse, os alemães ainda não conhecem essa história. Silvia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.